Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso em mais um vídeo de tecnologia para vocês. Vamos lá. Antes que eu exercesse o meu trabalho atual, eu trabalhei em um mercado e esse mercado tinha em torno de 10 a 15 PDVs por loja e lá a gente utilizava Linux. E durante esse período eu tive uma experiência que eu visitei um local que provavelmente eu trabalharia, que eu acabei não trabalhando, onde eu vi que os terminais eram Windows. E eu percebi algumas diferenças e algumas coisas que eu acho que são muito vantajosas referente ao Linux, que traz uma vantagem gigante para você usar o Linux na frente de caixa e não o Windows. Então eu decidi fazer essa apresentação mostrando esses pontos. Então vamos lá. Por que utilizar Linux na frente de caixa no comércio? Primeiro ponto, é um sistema gratuito. Você não tem que ficar se preocupando com licença, atualização, evita pirataria de software, evita que você tenha pirataria na sua frente de caixa, que é o seu atendimento direto ao cliente. Fiscalização pode ir facilmente. Tá simplesmente fazendo uma visita na loja e verificar que lá tem o Windows e fazer a fiscalização ali e ver se você não tiver licença, você vai ter que pagar a licença de uso do software da Microsoft, que seria o Windows. Então, tem a vantagem de ser um sistema totalmente gratuito, você não precisa se preocupar com licença, você vai no site da sua distribuição preferencial, faz o download, instala, não tem preocupação com licença, você não tem que se preocupar com o setor comercial, pagar nada. Você vai no site do Ubuntu, do Lubuntu, do Slackware, do Debian, faz o download, ali você faz o que você quiser com o sistema. Existem diversas distribuições diferentes. Como eu acabei de falar, existem diversas distribuições que cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua interface gráfica, cada uma tem o seu peso no sistema. Então, se você tiver um computador mais antigo, você não vai ficar se preocupando tanto com, putz, o sistema é pesado. Então, não vai ter essa questão. Claro que vai ter um peso no sistema para qualquer computador. Mas com o Linux, dependendo da distribuição, dos recursos que você instala, você não precisa de um computador top de linha. No caso desse mercado que eu trabalhava, a maioria dos computadores eram Celeron 2.2 GHz, não era nem Celeron Dual Core, era o Celeron mais antigo mesmo, o Celeron D320, D315, e até anteriores à série D, 300 e alguma coisa, nem me lembro o modelo. Eu sei que antes do 3.2 da série Celeron D, e um número que, se eu não me engano, 2.26, eu acho que é o D315, não tenho certeza agora de cabeça, era um clock um pouco mais rápido, só que com um núcleo diferente, então ele tinha um desempenho menor. E esses computadores eram os utilizados na frente de caixa nesse local, e o uso do processamento era baixíssimo, a memória RAM, muitas das máquinas tinham 256 de RAM, existiam umas mais antigas até que rodavam com 128, rodando a distribuição Slackware, que se eu não me engano era 12 ou 13, 11. Era o Slackware 11, tranquilamente, não tinha peso de sistema, não tinha nada demais, e o sistema rodava ali sem utilizar muito processamento, tranquilamente. Então, o seu investimento com máquinas, claro que é bom você ter uma máquina nova, mas mesmo tendo uma máquina antiga, essas diversas distribuições, você encontrava uma que se encaixava ali na sua demanda, né, no seu hardware, no seu software, etc. Permite instalação por módulos. No caso do Slackware, se você for na instalação personalizada, ele tem um recurso muito interessante que ele permite que você faça a instalação dos módulos que você quer. Então, se você precisa do módulo de rede, todo mundo precisa, é lógico, né, foi só um exemplo, você vai lá e habilita o módulo de rede. Você não vai mexer com programação. Então você não precisa dos módulos de desenvolvimento. Você precisa de um editor de texto básico. Então você habilitava o VIM, ou o Vim, ou o VI somente, né, que é uma versão mais antiga. O Vim VIM é o VI Improved. Então é uma versão melhorada do VI. Já tem parte de texto colorido, colorização de texto, tags, etc. Você não precisava da interface gráfica, por exemplo. A interface gráfica básica do sistema não era necessária, menu iniciar, múltipla área de trabalho, etc. Então você simplesmente não fazia a instalação desses módulos.
Então, é uma vantagem gigante porque você não precisa instalar tudo no sistema para rodar. Você instala realmente ali somente os módulos que você precisa. É mais seguro e mais estável que o Windows. Muita gente vai falar, ah não, o Windows é super seguro desde que você instale as coisas certas nele. O Windows é super estável desde que seja uma distribuição estável, habilitada, ativa com a Microsoft para receber atualização, etc. Realmente, o Windows pode trazer certa segurança se for muito bem instalado. Mas o Linux, você pode fazer a instalação do Linux básica sem trabalhar tanta coisa e ele vai ser muito estável, ele vai ser muito seguro. Tem vídeos de gente falando, Linux não é seguro, olha isso aqui, vai lá, entra como root, dá um comando que ferra o sistema. Só que você, como administrador de sistema, você não vai executar um comando que vai lá e ferra o sistema propositalmente. Eu creio que não, né? Mas, enfim, é um sistema muito estável, muito seguro. Como eu falei, tem diversas distribuições. Em servidores, a gente encontra muito o Slackware, Red Hat e o SUSE Enterprise. Então, servidores muitas vezes têm o Linux, não por um motivo qualquer, eu quero o Linux porque, por causa da questão de sistema no servidor, a licença do Windows Server para os recursos que eu preciso custa R$ 4.000. É porque realmente ele é muito mais estável do que o Windows. Menor existência e incidência de vírus. Bom, os casos de vírus para Linux são muito menores. Há quem diga que Linux é fantástico porque ele não tem vírus. Mas vamos lá. Existe uma questão muito grande para desenvolvimento de vírus de Linux e vírus de Windows. Existe muito mais vírus de Windows pela facilidade de acesso ao sistema, tanto por questão de vulnerabilidade, por questão de você conseguir facilmente pirataria e etc., quanto pela questão de que o Windows é muito mais utilizado em um desktop do que o Linux. Você muito provavelmente está me vendo no Windows, se você está vendo no Linux, parabéns, mas você, para me ver no Linux, você precisa ter muito mais conhecimento, um conhecimento muito, muito mais aprofundado. Primeiro, você precisa instalar o sistema, você precisa entender sobre particionamento. Você precisa saber instalar o navegador, fazer pelo menos a atualização, porque geralmente, se você pega uma versão não muito atual e você instala, o sistema vai rodar tranquilamente, mas não vai vir com a versão mais atual do navegador. Então você precisa, se você tiver em sistema baseado no Debian, saber fazer apt-get update, apt-get install, executar o comando, saber um monte de coisa de linha de comando. Você pode tentar fazer o download. Muitas vezes o download não funciona diretamente do fabricante, do desenvolvedor, ou você precisa fazer o download e executar uma linha de comando para conseguir fazer a instalação também. E no Windows, você entrou no site do Google Chrome, fez o download, executou, next, finish e acabou. Você quer mais um navegador, você pega o Firefox, vai lá no site da Mozilla Foundation, next, finish e acabou. Você precisa instalar um antivírus, next, finish e acabou. Então é muito mais fácil. Então, na verdade, não é que não existe vírus para Linux, é que os desenvolvedores eles preferem fazer um vírus para Windows. Por quê? Pela facilidade do sistema. Hoje em dia, qualquer um faz a instalação de Windows 7, 8 ou 10, que está em preview, em um computador. Mas vamos lá, acho que eu estou fugindo do foco. A questão é essa. Por facilidade, existe uma menor existência de vírus, que eu posso até fazer o próximo vídeo explicando melhor, mais a fundo, essa questão de vírus para Windows e para Linux. Eu acho que é o ideal. Então, tem essa menor existência e incidência de vírus em máquinas com Linux. Próximo, baixa exigência de recursos de hardware, mesmo em versões recentes e atualizadas. Como eu falei, você pode pegar o seu Celeron D 2 GHz, 2.2 GHz, ou uma versão mais antiga que tem um clock mais rápido, com 256 de RAM e rodar um Slackware básico tranquilamente. Eu falei sobre a questão da interface gráfica, mas não é porque você não instalou a interface gráfica base do sistema que você não vai conseguir rodar uma outra interface gráfica. Então, assim, lá onde eu trabalhava,
a gente rodava esse sistema. Existia um aplicativo, um ERP, que ele fazia toda a gerência de vendas, etc. E também cuidava da frente de caixa. Eu não vou citar o nome da empresa agora, porque eu não sei se eu posso citar o nome da empresa. Eu vou tentar entrar em contato com eles para ver se eu consigo colocar o nome deles aqui no vídeo e um link para eles. É um ótimo ERP, é um ótimo sistema para fazer controle de vendas, estoque, etc. E você poder acompanhar tudo. Mas assim, eu fazia a instalação do Slackware sem a interface gráfica padrão, eu tinha só a linha de comando. Mas quando eu subia esse sistema, ele tinha as telas gráficas dele e ele tinha funções no teclado. Que inclusive o ideal na frente de caixa é usar um teclado específico para ponto de venda, para PDV, tá? Então, assim, ele tinha a interface gráfica dele, mesmo sem ter instalado a interface gráfica do sistema. Eu subia no console, fazia a instalação dele, e quando ele subia, se reiniciava a máquina, ele subia com a interface gráfica dele. Então, você não vai ficar sem interface gráfica, ficar só no console. Você vai ter realmente uma interface gráfica. Bom, galera, esses foram alguns pontos da vantagem de se usar o Linux na frente de caixa. E eu vou citar um ponto que eu observei muito nessa empresa que eu fiz uma visita, que eu vi que eles usavam Windows. A pior coisa de você usar o Windows na frente de caixa com um mouse comum e um teclado comum, que na verdade essa empresa que eu trabalhava lá, esse sistema que eu comentei, você precisava só de um teclado específico para PDV. Funcionaria um teclado comum, sim, mas você não precisaria de mouse. Então, se você tem uma frente de caixa Windows com mouse e teclado, nessa empresa que eu fui tentar uma vaga, eu observei o quê? No computador existia aplicativos como Photoscape, até mesmo Photoshop. Na época tinha MSN ainda, existia, então tinha MSN instalado. Tinha muita incidência de vírus, era direto algum vírus. No momento que eu estava lá vendo a estratégia lá, o trabalho, o fluxo de trabalho dessa empresa, eu tinha visto já duas incidências, duas reclamações do cliente ligando e falando, tô com um vírus aqui no PDV. O PDV é de responsabilidade de vocês, preciso que alguém venha tirar. Aí você tem uma incidência muito maior de vírus e a questão do usuário poder baixar e instalar qualquer coisa. É claro que é possível bloquear esse tipo de coisa. Mas para bloquear isso na frente de caixa, você ia precisar ou ter um servidor AD, ou ou fazer bloqueio via Windows gpedit.msc, máquina a máquina. Isso acaba sendo mais trabalhoso, você perdendo mais tempo, etc. E nesse caso eu acho muito mais vantajoso você ir lá e instalar o Linux, porque tem a questão técnica, é muito melhor você dar treinamento para a sua equipe técnica de como funcionar, como trabalhar com o Linux. Talvez até, se a sua empresa não tiver uma versão para Linux, você investir em uma empresa, você fazer migração de sistema é horrível. Mas a gente tem que avaliar tudo isso, porque às vezes é melhor você ter uma empresa, um software baseado em Linux, do que você ter um gasto muito maior com manutenção, troca de máquina, porque o Windows acaba exigindo mais do computador, senão ele fica extremamente lento, não tem instalação por módulo, etc. Então você pode pegar aquela sua máquina velhinha e utilizar com o Linux, ter uma incidência menor de instalação de software, menor de questão de vírus, etc. Tudo mudando para um sistema baseado em Linux. Eu acho que facilita bastante. Então, agora finalizando, essas foram algumas das vantagens que eu vejo em trabalhar com um sistema na frente de caixa em Linux. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado bastante vocês. Se você gostou, dê um like aqui embaixo. Se você não gostou, acha que tem alguma coisa que tem que ser melhorada, comente para mim poder melhorar. Eu estou tentando melhorar todos os vídeos aí para vocês. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.